Você pode ter certeza que o Zubeldia foi dormir ontem coçando a cabeça, coçando o cabelo, coçando a barba, coçando a orelha. Vocês podem ter certeza disso. Por que eu estou falando isso? Possivelmente o Zubeldia perdeu o sono para tentar imaginar de que forma ele vai montar esse time com a chegada do Oscar, com o Luciano, né? Inclusive fazendo gol, jogando bem, se apresentando bem para a partida, com o Lucas e com o Ferreira pela esquerda, sendo o melhor jogador do São Paulo na noite de ontem, né? Certo ainda que o Ferreira, na hora da decisão, na hora de tirar um 10, ele se embanana tudo. Ele faz a jogada, ele parte para cima, ele abre buraco na defesa, ele busca alternativa, só que a decisão do Ferreira, meu Deus do céu, hein? Dá 20 litros de leite, ele enfia o pé no balde, tá? Então algumas coisas precisam arrumar nesse sentido. Mas eu quero acreditar que o Zubeldia, e claro que é um problema bom, né? Vai ter a capacidade de fazer o melhor possível, o melhor arroz com feijão, com esse arroz com feijão que ele tem na mão. Aí cabe, e aí na verdade é que nós vamos conhecer a competência do treinador. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Desculpe, gente. Começou a temporada, a garganta arrebentada, né? Falei no vídeo de pós-jogo, vi uma boa apresentação do São Paulo, me surpreendeu, inclusive. Eu esperava aquele toquinho pro lado mequetrefe, né? Aquela vontade de não fazer nada. Esperava aquilo, gente. Começo de temporada, os caras se arrastando, Copa Mickey, aquela coisa toda. Mas não, eu vi um comportamento muito interessante do time dentro de campo. Não estou falando organização tática, tá, gente? Eu estou falando comportamento do jogador. E essa parte eu achei legal. E quando tem alguma coisa legal, a gente tem que destacar. Ah, Rony, mas é obrigação do jogador. Eu sei que é. Ninguém mais do que eu sabe que é. Mas hoje em dia a obrigação virou diferencial, para você ver como é que são os tempos da bola. Pois bem, meus irmãos, por que eu comecei o vídeo desse jeito e falando desse jeito? Porque eu senti isso durante a partida. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, como é que ele vai arrumar esse time? Imagine que seja num 4-4-2. Eu gostaria que fosse num 4-4-2. Eu prefiro um meio de campo mais zeloso, mais cuidadoso. Suponha que ele queira montar o time num 4-4-2, certo? Muito bem, os dois volantes ele não vai abrir mão. O Maia tá voltando, o Alisson, né, tá recuperando a forma, Luiz Gustavo tá aí mais um ano com a gente, tem o Santi que entrou, tem o Bobadilha que tá aí, tá? Então assim, eu tenho opções diferenciadas aí para ele utilizar no meio de campo. E eu quero acreditar que ele não vai abrir mão do primeiro e nem do segundo volante. Dito isso, num 4-4-2, nós temos basicamente duas vagas para o meio de campo, certo? Porque vamos imaginar que no ataque ele vai jogar com o Caleri e o Lucas, ou o Caleri e o Ferreira. Inicialmente quero acreditar que ele não vai tirar o Lucas do time. Então, se ele não vai tirar o Lucas, se ele não vai tirar o Caleri, sobram duas vagas nesse meio de campo, né? E aí você tem o que, basicamente? Você tem o Oscar que chegou e você tem o Luciano. Ótimo, suponha que seja isso. Ah, Rony, então não é um problema. Já está tudo encaixado aí no 4-4-2. Não necessariamente. Por quê, gente? Porque a gente sabe que o Lucas é esse cara que está vindo buscar essa bola no meio de campo e não é de hoje. A gente sabe que o Lucas tá parecendo aquele ponta de lança. Aquele cara, né, nos áureos tempos, como foi um dia Muricy Ramalho, o camisa 8, Renato Morungaba, maravilhoso ponta de lança, né? Então assim, esse jogador que vem buscar a bola e vai municiar o ataque. Certo, certo. Suponha que seja isso. Como é que ele vai encaixar, gente? Luciano, Oscar e Lucas nessa formação. É isso que para mim tá um pouco confuso. É lógico que para mim vai estar confuso, né? Pô, o meu dia não tá, porque o cara ganha 1 milhão por mês. Eu não ganho 1 milho numa quermesse de festa junina. Pois bem, nesse caso, gente, ele vai ter... Como é que ele vai encaixar isso? A gente notou o Oscar mais pela esquerda no segundo tempo, jogando mais ali naquela meiuca que a gente chama, mais o 10 ali, né? Eu ainda achei ele muito enfiado entre os zagueiros, mas é até compreensível, porque aquela linha do Cruzeiro ela joga mais fechada, ela dá mais campo pro time, né? Os volantes, a zagueirada sobe, os volantes sobem e meio que dá uma sufocada no meia, né?
Claro que não vai ser todo jogo assim. Mas enfim, eu vi o Oscar mais pela esquerda, eu vi o Luciano se movimentando bastante, eu vi o Lucas vindo buscar. Ok, de repente ele vai, como é que se diz? Ele vai fazer um híbrido de 4-4-2 com 4-3-3, sendo o Lucas esse diferencial. Ora o meia, ora o atacante. Ótimo, quero acreditar que o Lucas tenha físico e condição de fazer essa transição. Mas enfim, esse é um pacote. O que entrou ontem, talvez que ele não esperasse, foi a apresentação do Ferreira. A apresentação para o Ferreira joga muito ele para um pensamento de 4-3-3, tá? E num 4-3-3 ele vai ter que decidir entre o Oscar e entre o Luciano. Gente, eu não estou pondo na balança, eu estou falando cabeça do Zubeldia, né? A cabeça do Zubeldia. Então, num 4-3-3, suponha que ele jogue com Lucas Caleri e Ferreira, ele vai ter que sacrificar alguém ali. Vai sacrificar o Oscar, que chega com nome, chega com tamanho, chega com salário alto. Ele vai sacrificar o Luciano, que, né, que vem, que agrada grande parte da torcida. Não me desagrada totalmente, não. Eu só não consigo colocar ele no patamar de ídolo que um monte de gente coloca, né? Inclusive o gol que ele fez ontem foi de centroavante. Eu queria ver o Luciano de centroavante, mas aí é uma ideia minha, só minha. E aí é isso que eu te falo. Então ele vai ter que construir isso na cabeça dele. É claro que vai depender do adversário. De repente ele joga com um volante só, que eu acho pouco provável, num jogo no Morumbi contra um time dito inferior, menor, que ele vai ter mais bola no pé, né? Enfim, na verdade, senhores, ele tem muitas vertentes. Na verdade, ele tem muitas possibilidades na mão para poder fazer um trabalho legal, no mínimo legal, gente. Vamos lá, o São Paulo não tem o melhor elenco do Brasil, claro que não tem. Mas o São Paulo não tem o pior elenco do Brasil. Eu acho que ontem mostrou muito isso, né? Tirando algumas peças ali, que eu acho que, né? Por exemplo, eu falei antes do jogo do Sabino. O que aconteceu com o Sabino? Com 1 minuto de jogo, menos de 1 minuto, entregou uma bola errada. Não bastasse ele sair da posição dele, ele estava como um lateral esquerdo, ele me cruza uma bola muito mal passada, entrega para o Cruzeiro, a defesa desmontada, né? E o Cruzeiro faz gol, porque até ele chegar lá de novo, meu irmão, já era. Mas é isso, eu acho o Sabino um zagueiro fraco, né? É um Léo Pelé da Shopee, vai. Eu não sei se o Léo Pelé se o Léo Pelé é um Sabino da Shopee também, não sei, tá? Mas definitivamente eu não gosto. Mas é um detalhe apenas. Tem jogador ali que vai ser difícil, né? Porque a zaga para mim é Arboleda e Franco, ponto final. Não vou ficar nem discutindo isso, né? Moreira fez uma boa partida, hein? O Igor Vinícius também fez um bom tempo de jogo, né? Então a briga ali vai ser boa. Para mim o Moreira tem mais bola. Vamos torcer pro Moreira fisicamente tá legal nessa temporada. Na esquerda o Enzo fez uma puta estreia por ser uma estreia, né? Não vai esperar do Enzo um Sorin, até porque um Sorin na lateral esquerda da Argentina parece né? É que nem cometa. De 75 anos. Os laterais argentinos são assim, né? Então, assim, é o estilo do lateral, aquele estilo mais duro, mais marcador, chega às vezes no ataque, né? E ontem gostei muito da movimentação do Enzo, né? Pela lateral esquerda, né? Aquele lado do campo, gostei bastante. Então tem coisas muito legais que aconteceram, tá? Agora, que o homem está coçando a cabeça ali para tentar imaginar como melhor montar esse meio de campo a partir dos volantes / ataque, meus irmãos, com certeza ele tá. Problema bom, problema positivo pro Zubeldia. É o que eu falei, né? Aí você vai medir o tamanho do treinador se tem essa capacidade. Mas que ele vai coçar a cabeça, eu não tenho dúvida que vai. E você aí, meu irmão? Como é que você montaria esse meio de campo? Como é que você montaria esse ataque? O que você enxerga de melhor? Sempre bom saber a opinião dos irmãos. Tá bom, queridos? É isso aí. Grande quinta-feira para todos. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Tamo junto.